Saudações aos amigos do Cineclube Lucky Star, saudações aos amigos de Portugal, saudações aos amigos do Brasil que assistiram Wolfram ano passado na mostra Perspectivas do Cinema Português, e principalmente saudações a quem vai assistir ao filme pela primeira vez. Bom, o João Palhares me convidou para dedicar algumas palavras ao filme da Joana Torgal e do Rodolfo Pimenta, e agradeço imensamente o convite e me sinto privilegiado de poder falar desse filme. Entretanto, eu vou aproveitar a oportunidade para tentar situar o filme no contexto de uma discussão que a gente vai desenvolver mais profundamente na próxima edição da Foco, que é uma revista de cinema que eu edito e para a qual o João Palhares e o José Oliveira escrevem e colaboram com textos nessa próxima edição, que deve estar entrando no ar nos próximos dias. Bom, eu vou tentar relatar o momento de descoberta do filme, que foi em Portugal. Foi em 2013, no quadro dos encontros cinematográficos organizados pelo Mário Fernandes lá no Fundão. Eu tive a oportunidade de comparecer a esse evento e de assistir ao Wolfram, enfim, sobre o qual eu não tinha ouvido absolutamente nada a respeito antes de vê-lo nessa primeira vez. E foi um choque absoluto, né? Na realidade foi o grande choque de cinema que eu tive com um filme essa década toda. Houveram, não que não houve grandes momentos com grandes filmes, mas eu não sei se dá para falar de choque, porque realmente Wolfram, naquele momento, talvez até mais do que agora, Wolfram parecia de uma novidade, mas principalmente de uma audácia enorme em relação ao conjunto da produção cinematográfica da época. O que mais surpreendia é que a Joana Torgal e Rodolfo Pimenta fizeram uma aposta e foram até o fim com essa aposta e fizeram um filme totalmente fundado sobre princípios da montagem cinematográfica, foram até o fim com esse projeto e um projeto vamos dizer, um filme como uma partitura, como uma composição musical, e levaram isso a cabo de uma maneira que eu não conheço. E eu penso aqui nos melhores filmes da década, eu não conheço nada sequer remotamente semelhante ou tão bem sucedido quanto o outro. Todas as categorias, filme experimental, realismo, filme estrutural, documentário, ficção, tudo isso vem abaixo com o Wolfram, mas não porque ele é um filme completamente fora das normas, ele explode com todas as convenções. Tem uma coisa muito mais organizada e consciente vindo desse filme,
que se viu muito pouco no resto da década. Eu diria que assim, o outro filme que tem um resultado parecido, o processo é muito diferente, mas um resultado parecido é o Já Visto, Jamais Visto, do André Tonati, que é outro filme incatalogável. Mas, de qualquer forma, o Wolfram, ele tem, enfim, ele se encaixa perfeitamente a uma ideia que a gente se coloca em alguns textos da próxima edição da Foco, que é, se a gente for pensar o cinema em função de 3 eras, né? Uma primeira era em que a gente pode chamar de a era do realismo, né? Onde a fusão entre o universo e o olhar sobre esse universo, a visão sobre esse universo, é o que dava aos filmes um fundo comum, seguida por uma segunda era na qual se dá a cisão dessa unidade, e essa cisão passa a ser observada contemplativa ou analiticamente pelos cineastas, no momento ali, vamos dizer, no final dos anos 50 início dos anos 60, cineastas como Michelangelo Antonioni, Godard, Stan Brakhage, em que os cineastas se atentaram para as metamorfoses subsequentes dessa cisão da unidade do cinema realista, quer dizer, a transparência, a fusão entre o universo retratado e o retrato desse universo. São cineastas que vieram ali a reboque dos cinemas novos, dos novos cinemas, arrebentaram com isso. E uma terceira era na qual cineastas como Jean-Claude Rousseau, Pedro Costa, o brasileiro que eu já citei, o André Tonati, enfim, que ainda não foi percebida como tal e que novamente, é muito mais difícil de caracterizar, de dizer com precisão o que a caracteriza ou não, mas em que basicamente há como que uma essencialização de toda essa passagem do realismo que se deu nas duas primeiras eras, e que pode ser resumida, é uma frase do Jean-Claude Rousseau: a realidade como a relação que existe entre as linhas numa superfície plana, realismo e formalismo como uma coisa só. E Wolfram, realmente, eu devo dizer, foi o filme que me deixou muito claro. Eu vi Wolfram em 2013, depois esse filme do Tonati que eu citei, eu vi no início de 2014, e depois, enfim, eu diria que Adeus à Linguagem, do Godard, não é um filme divorciado dessas questões, pelo contrário, é provavelmente dos filmes recentes do Godard o filme que mais compartilha desses pressupostos. E nesse sentido, assim, Wolfram me parece ser o filme capital de uma etapa do cinema que não necessariamente é nova, ou diria que ela, enfim, se você for retraçar devidamente, ela já tem alguns exemplos muito fortes, alguns
filmes já desde o final dos anos 80. Eu penso nos filmes de um cineasta americano chamado Rob Tregenza, por exemplo, em que, enfim, realismo e formalismo não existe mais, eles são intrínsecos, um se alimenta do outro, e os filmes são essa... Bom, acho que no próprio Wolfram, a imagem, né, as diferentes imagens de como as propriedades de um minério vai se transformando, vai se metamorfoseando, vai virando inúmeras formas distintas, inúmeras substâncias que vão sendo medidas, que vão sendo separadas umas das outras e tal. O Wolfram me parece um filme capital, pelo menos, se não dessa terceira era do cinema, mas um filme capital na percepção das suas propriedades, do que ela está colocando de distinto em relação às duas primeiras eras. São palavras, né, são bastante superlativas são bastante superlativos esses termos, mas não é só que Wolfram é um dos filmes marco dos anos 2010. O que ele é, Wolfram é já um dos filmes marcos da história do cinema. E é um filme que, como vários outros filmes, ele vai ser conhecido, e ele tem sido conhecido e será conhecido nos anos vindouros, por ter feito ao seu modo não uma revolução, mas uma recomposição completa das propriedades técnicas e formais do cinema, por propor, quer dizer, no seio de uma cinematografia como a cinematografia portuguesa, que é caracterizada por esses filmes extremamente super concretos, densos, né, em que o trabalho sobre o realismo é extremamente sobre os pressupostos realistas da imagem, da montagem, da concepção de som, são escrupulosamente afrontados. E Wolfram, na realidade, é um filme que, sabe, ele é dos anos 10 da década dos anos 2010, mas ele é também um filme de 1910, ele é um filme de 1930, ele vai ser um filme de 2030, sabe? É realmente um filme que redefine os parâmetros dos diferentes das diferentes eras, dos diferentes polos de toda a estrutura do cinema como a gente a conhece. E bom, eu acho que eu estou tentando relatar um pouco do choque que eu tive ao vê-lo pela primeira vez. Eu espero que seja um choque semelhante, ou não precisa ser um choque, mas enfim, uma experiência semelhante a que vocês, espectadores do Cineclube Lucky Star, possam ter com a visão desse filme, para fechar com um adjetivo, com uma qualificação: esse filme sublime.